Saudações, artistas! Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia e bater um papo sobre arte. E estreando esse quadro novo, está aqui o meu amigo, professor Igor Sena. E aí, tranquilidade? Eu mesmo tô aqui. E a gente vai trocar essa ideia sobre arte, entender mais como que tudo começou no mundo da arte na vida do professor Igor. Igor, a gente sabe que tudo tem um início, né? Toda jornada ela precisa de um ponto de partida. E eu queria saber um pouco mais como que a arte ela entrou na sua vida, como que começou a fazer parte da sua vida, do seu cotidiano, ser um artista. Como que tudo isso começou? Bom, começou sempre quando eu era muito jovem, quando eu era criança. Sempre gostei de desenhar assim no papel, mas uma das grandes inspirações assim que vivia comigo era mais o meu primo, que ele era um pouco mais velho, né? Que a gente foi criado meio que como irmão. E aí, na época ele queria começar a desenhar, ele já desenhava bem, fazia até um curso ali em Campo Grande, mais ou menos. E aí eu fui vendo que, ele estava desenhando legal, maneiro. E aí eu comecei a desenhar assim com ele, despretensiosamente. Aí a gente adorava desenhar aqueles personagens, né? Goku, Homem-Aranha. E aí foi assim, começou desenhando de pouco em pouco. E aí eu vi que na adolescência não me encaixava em nenhum outro lugar. E aí eu falei, é isso mesmo, vou mergulhar de cabeça em aprender mais sobre desenho, aprender mais sobre técnica, estudar mais sobre a história. E aí foi quando eu estudei bastante, comecei a faculdade também de Belas Artes. E aí estamos aí, trabalhando de pouco em pouco nesse mundo da arte. Cara, então tudo começou por causa de um primo teu. Pra tu ver. Que te fez entrar nesse mundo da arte, fez ter esse gosto pela arte. Foi como uma inspiração ali do dia a dia, porque a gente vivia todo mundo na mesma casa. E aí a gente não tinha muito o que fazer. Cara, que maneiro. Muito interessante isso. E às vezes pode estar acontecendo também com diversos outros artistas, né? Que eles entram no mundo da arte por conta de alguma influência externa, um primo, às vezes o pai mesmo. Isso. Direto a gente recebe alguns alunos que chegam aí e falam que começaram a desenhar por conta dos pais. Os pais desenhavam quando criança, mas aí não conseguiram fazer o curso, se especializar nisso e com o passar do tempo viram nos filhos aquilo ali e foram incentivando. Isso, e o importante também é sempre incentivar, né? Se o teu filho está mostrando que ele está gostando de alguma coisa, seja qualquer coisa que for, é bom incentivar. Mostrar que ele pode fazer, que ele consegue fazer. Dar essa força, né? Sim. Porque isso estimula a criatividade da criança. E hoje em dia, antigamente não era assim, né? Mas hoje em dia, livra elas um pouco da tela, dessa tela de celular, computador. É bom que ela faça uma atividade prazerosa para a mente. Bom, e você já comentou sobre que foi por conta do teu primo, também comentou que você pensou na sua adolescência sobre que desenho era aquilo ali que você mais sabia fazer, que você mais gostava de fazer. Eu queria saber também como que foi dar o primeiro passo na jornada, quando você pegou e decidiu, cara, agora eu vou mergulhar de cabeça aqui no mundo da arte, agora eu vou mergulhar de cabeça em aprender sobre a arte, a história da arte. Como que foi dar o primeiro passo na jornada criativa? Cara, foi justamente nesse momento assim da adolescência, que é sempre um turbilhão de coisas na mente do adolescente, que é tipo assim, tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que escolher isso aqui. E aí, nesse meio tempo, assim, da adolescência, eu estava meio perdido, não sabia o que fazer, não me encaixava em nada, não era muito bom em outras coisas, só conseguia ser bom em desenhar. Não desenhava lá essas coisas também, né? Vou te ser sincero. Mas eu me vi nesse mundo que, tipo assim, eu só consigo fazer isso aqui, só consigo desenhar. E quando eu desenho, eu me sinto bem. Eu consigo dar o meu melhor no desenho. E aí foi quando eu passei numa banca de jornal e vendia muito revistinha de desenho. Normalmente era revistinha de mangá, vende muito. Não sei hoje em dia, né? Aí eu
olhei aquilo e falei, pô, vou aprender, quero me aperfeiçoar, quero saber mais como fazer o jeito certo. E aí eu comprei essa revistinha, que era coisa boba, baratinha. E aí foi ali, lendo a revistinha, copiando aqueles desenhos. E foi assim que tudo começou. Foi esse o meu primeiro passo. E aí, em casa, eu sempre fui muito incentivado a fazer uma faculdade. Isso era uma coisa importante na minha família, porque o pessoal da minha família não teve muito acesso a ter formação. Tanto que toda essa caminhada do desenho eu nunca consegui ter o privilégio que muitas crianças têm hoje de conseguir fazer um curso de desenho, que é uma especialização a mais, que querendo ou não, para uma formação acaba fazendo falta. Mas aí eu não desisti, foquei em estudar cada vez mais, e aí eu comecei uma faculdade voltada para a área do desenho, para a área da arte. E você faz belas artes. Isso. Muito legal. E cara, quando você olha pro mini Igor, pro Igor mais novo, o Igor lá do teu passado, qual dica você daria para ele? O que você iria falar para ele se você conseguisse conversar com ele sobre a decisão de continuar ali na indústria criativa? Porque hoje em dia você faz parte da indústria criativa, tanto com tatuagem, que você também faz, quanto com as suas camisas que você faz de gravura, quanto sendo um instrutor de desenho. Mas quando você olha para o Igor do teu passado, o que você falaria para ele? Eu ia falar, não desiste, mesmo com todas as dificuldades que você tem, que você vem passando. Porque é sempre importante persistir, mesmo a gente achando que não vai dar certo. Mesmo a gente achando que está errado, é bom a gente persistir, porque isso vai levar a gente para algum lugar. Entendi. Tendo em vista que hoje em dia tem muitas pessoas também que, às vezes não só com desenho, mas às vezes cantando, tocando algum instrumento, às vezes no esporte, em outras áreas artísticas ou não artísticas até, pessoas que às vezes não conseguem enxergar o futuro daquilo ali. Por exemplo, a gente costuma falar muito sobre a indústria criativa, que engloba diversas coisas que precisam de desenho. E às vezes a pessoa é criança ou adolescente e não imagina que o desenho ele possa dar um futuro para ela, possa no futuro se tornar uma profissão. Essa dica de não desista e invista mais, aprenda mais, também seria muito válida para essas pessoas. Sim, claro. Porque infelizmente no Brasil, quem trabalha com arte é muito desvalorizado, né? Então o mercado acaba sendo escondido nesse sentido, porque não há uma valorização desse trabalho. Não que não tenha, mas que é um trabalho que é visto como menos. É um trabalho mais desvalorizado, porque na nossa sociedade é melhor ser um médico, um advogado. Quem trabalha com arte acaba ficando desvalorizado nesse mercado de trabalho social. Independente de qual seja o estilo da arte, às vezes também, né? Às vezes não só no desenho, mas em diversas profissões, até essas profissões que são mais valorizadas, diversas delas às vezes precisam de uma certa habilidade ali com o desenho. Por exemplo, a engenharia precisa, a arquitetura, sim, no design, no marketing precisam. São diversas portas que, querendo ou não, o desenho ele pode acabar abrindo também, né? O desenho, acaba que todas as profissões, tudo passa pelo desenho, no sentido inicial da montagem de uma roupa, na montagem de uma peça, de um carro, por assim dizer, na montagem de um livro específico, tudo acaba passando assim pelo desenho. Fora que é uma distração mental se a pessoa quiser levar como um hobby. Sim, muito bacana isso, né, cara? A gente vê que de fato não é só uma brincadeira. O desenho ele não é algo que é só brincadeira, que é uma brincadeira em si. Além dos benefícios financeiros, entre aspas, né, que pode acabar trazendo, além das portas que pode abrir, ainda tem no sentido também terapêutico.
por conta dos benefícios, como você falou anteriormente. Vai tirar a criança da tela, vai ajudar a criança a se acalmar mais, o adolescente a se desenvolver mais. Às vezes a pessoa ela tem problema de coordenação motora fina, no caso. E o desenho ele pode acabar ajudando nessa questão também. São diversos benefícios que uma atividade tão simples de pegar, sentar com um papel e um lápis pode trazer para uma criança ou até mesmo para alguém que já não seja mais criança, vai? Sim. Todo mundo pode usar o desenho para a finalidade que você quer, seja trabalho ou diversão. Sim. E os dois se complementam muito bem. E nada melhor do que trabalhar com o que gosta, né? Verdade. Sobre isso, Ivan, hoje em dia, como eu falei, você tem diversos estilos de arte que você se especializou e de certa forma domina, vai? Entre as que eu sei que você faz, que no caso é tatuagem, desenho normal, desenho no papel e gravura, você tem alguma outra? De tudo um pouco, né? Pintura. Como a gente é artista, a gente acaba trabalhando de tudo um pouco. De tudo um pouquinho. Vai pegando, aprendendo de tudo um pouquinho. Dentre todos os estilos de arte que você conhece, que você gosta de fazer, qual você falaria que, esse é o meu preferido, esse é o que mais me dá prazer de ver? Cara, eu vou te ser sincero, às vezes eu até sou tido como chato por causa disso. Porque cheguei num ponto que atualmente eu não tenho mais nada que é preferido. Eu não tenho mais nada que eu boto no altar e esse pra mim é o melhor. Eu gosto de fazer de tudo um pouco. Porque eu gosto de absorver o conhecimento que aquilo vai me trazer. Entende? Então eu gosto de trabalhar com diversos materiais porque isso vai me dar um resultado diferente. E como que eu vou aprender a lidar com esse resultado que isso vai me dar? E acaba que eu posso também misturar várias técnicas numa coisa só. Então, eu não sou muito de deixar alguma coisa preferida assim. Cara, interessante isso, muito interessante. Eu imaginava que você tivesse algum estilo preferido de arte, mas, de fato, quando a gente para fazer de tudo um pouco, a gente evolui em tudo e acaba que gosta de tudo também, né? Isso. Entendi. E hoje, já que a gente tocou no ponto de trabalhar com o que a gente gosta de fazer é mais prazeroso, ainda falando sobre essa questão de ser algo prazeroso, o desenho hoje ele ainda seria considerado para você um prazer, um hobby, ou ele já se tornou 100% algo só profissional? Cara, é um hobby ainda, claro. É divertido estar ali desenhando. Mas é claro, como é trabalho, também tem o seu lado de seriedade, onde eu preciso cumprir com compromissos e com horários. Mas ainda assim, é muito bom desenhar. É muito bom você levar uma arte para a pessoa e ver que essa arte fez bem para ela. Quando ela recebeu um desenho, uma pintura ou uma tatuagem. Entendi. Bom, por último, essas eram as perguntas que eu tinha preparado aqui, mas por último, fala aí para o pessoal uma inspiração, um artista que você recomendaria que alguém estudasse um pouquinho mais e entendesse um pouquinho mais sobre esse artista em si, sobre o estilo de arte dele. Cara, eu gosto muito do Leonardo da Vinci, porque ele foi um homem à frente do seu tempo. E ele fazia muito isso, um pouco do que eu falei, né? Ele era um cara muito estudioso, que fazia de tudo um pouco. Então, se você for olhar a história dele, ele fez muitas esculturas, ele fez muitos projetos para arquitetura, projeto para coisas em si. Então ele usava muito arte como utilidade. Tanto que helicóptero foi, entre aspas, ele que criou com os seus desenhos. Não criou de forma, entre aspas, né? Porque o helicóptero... Ele que teve a ideia inicial de como poderia ser. A ideia, Então ele meio que fazia de tudo um pouco. Ele era um cara que gostava de estudar. Então
eu acabo me inspirando nele, nesse sentido. Que a gente tem que sempre ter essa fagulha de querer o conhecimento. Cara, interessantíssimo isso. Eu não sabia que Leonardo da Vinci tinha tido a ideia inicial do que poderia ser um helicóptero. E a gente vê que é algo que ele pensou há séculos antes de sequer ter alguém que fosse criar um, né? Pois é. Cara, muito interessante isso. Muito interessante. Bom, é isso, Igor. Obrigado aí por disponibilizar o seu tempo para a gente poder trocar essa ideia, ter esse papo sobre arte. E se você curtiu, se você gostou desse papo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe aí no comentário algo interessante que você entendeu sobre esse papo que a gente trocou aqui, sobre essa troca de ideias, sobre essa conversa. E esse quadro ele vai continuar. Quem sabe até futuramente possa ser você aí que está assistindo o nosso próximo entrevistado aqui para a gente trocar esse papo sobre arte.